Boa noite, meus irmãos e amigos e ouvintes do canal da Saudade. Aqui quem fala é o irmão Francisco Lima, do canal da Saudade, que ainda está tentando cada dia trazer uma mensagem para você, para todos aqueles que tiverem o desejo de estudar a palavra de Deus. Aqui é como eu sempre digo, eu não faço sermão, eu dou estudo bíblico através do canal da Saudade, porque muitos de nós, meus irmãos, temos dúvida de alguma coisa sobre a palavra de Deus, nós somos ensinados muitas vezes de uma maneira que depois nós mesmos não entendemos o que foi que nos ensinaram. Porque tem ensinamentos que é tão confuso que as pessoas ficam em dúvida. Aí você conversa com uma pessoa, você tem vontade de aprender a palavra de Deus, você conversa com uma pessoa, ele te explica uma coisa. Você conversa com outro, ele te explica outra coisa. E você fica confuso sem saber o que realmente você está aprendendo. Então, eu conversando com algumas pessoas, mesmo evangélicos, e eles têm dúvida de muitas coisas que são ensinadas nas igrejas. Porque o pastor dele ensina uma doutrina, outro pastor ensina outra doutrina, outro ensina outra doutrina. E aí ele fica assim que nem cego em tiroteio, no meio de um tiroteio, não sabe para onde correr. Mas a Bíblia não mente. A Bíblia ensina para você o que é correto. O batismo, o povo tem dúvida. Eu já me batizei na Igreja Católica. E aí não sabe se está batizado ou não. E você quer que eu diga a verdade? Não está. Na Igreja Católica, eles ludibriam as pessoas para enganar. Eu também já fui católico, eu fui batizado na Igreja Católica, tem o batismo, tem a crisma. Mas depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu fui entender que aquele batismo não tem valor nenhum. É uma enganação. E hoje eu quero falar para você que ouve o canal da Saudade sobre o santo batismo bíblico. O batismo que eu vou falar para você hoje é o batismo bíblico. É o batismo que Jesus te ensina na Bíblia. Nós somos orientados pela palavra de Deus em tudo. Depende de você querer aprender, eu querer aprender. Eu tenho interesse pelo reino eterno, você também. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja, aí um diz assim, lá na igreja fulana tem um pastor que é curandeiro. O cara corre para lá. Na igreja tal, o pastor ensina a prosperidade, corre para lá. E aí você não está salvo nem em uma nem em outra. Você entendeu? O pastor fulano de tal ele é bom em libertação. Ou você corre para lá. Você quer se libertar de quê? Então o povo vive numa confusão com respeito a essas coisas. E hoje eu quero falar para você sobre o santo batismo bíblico e preste atenção o que eu vou lhe ensinar nesta noite. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, graça te damos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graça pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo fôlego de vida, pelo pão, pela saúde e pelo nosso membros perfeito. Pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Nós saímos de manhã para trabalhar e o Senhor já nos trouxe em paz para o nosso lar. Graças te damos, meu Deus. Agora, Pai Santo, perdoe os meus pecados, me faça digno de transmitir essa mensagem. E que todos aqueles que ouvirem o canal da Saudade possam sentir no coração
o desejo de te seguir em espírito e verdade. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, então, a palavra de Deus diz assim: antes de subir ao céu, que ordem deu Jesus a seus discípulos? Prestem atenção. Esse é um estudo. Os nossos estudos bíblicos são muito diferentes de muitos que dão estudo por aí. Não estou dizendo que a minha igreja é melhor do que a dos outros. A doutrina, os ensinamentos é. Uma vez eu fui oferecer um estudo bíblico numa casa de umbanda. E lá, depois de uns 2, 3 estudos que eu dava naquela casa, a dona da casa me questionou: por que o senhor dá um estudo bíblico diferente? Porque aqui já veio gente de tal canto, de tal canto, de tal lugar, dá estudo para nós e nenhum deles nos fez entender que realmente era verdade o que ele falava. E nós ficamos em dúvida. E é tanto que a gente nem acredita mais em crente, porque o que ensinaram para nós aqui nada foi comprovado como verdade. E o senhor dá um estudo bíblico e a gente está vendo que o senhor mostra tudo direitinho. Qual é o mistério? Eu falei, não existe mistério. Existe uma verdade que tem que ser falada, porque Jesus não tem meias palavras. E hoje a maioria dos evangélicos que dão estudo bíblico, eles falam os versos pela metade. Distorce a explicação. E aí eu comecei a explicar para aquela senhora e ela, no momento eu já estava dando estudo só para o marido dela. E quando ela veio para receber estudo também, que ela começou a ver as explicações que eu dava para o marido dela, ela se aproximou e me fez as perguntas. E daí em diante ela passou a assistir o estudo junto com o marido. E depois as filhinhas vieram também assistir. E ela disse assim, o senhor dá um estudo diferente. E esse estudo que o senhor está dando aqui, mostrando para a gente e explicando, dá para confiar. E nós agora vamos passar a estudar com o senhor. Os que chegam aqui para dar estudo já vem dizendo que a gente aqui, nós não somos crentes, a gente fuma. Já queriam jogar minha carteira de cigarro fora e aquela coisa toda. E nós não aceitamos. Então, meus irmãos, a gente vai dar um estudo bíblico, a gente tem que ter cautela, tem que pegar a confiança da pessoa que vai receber o estudo. Então, quando Jesus ordenou aos seus discípulos, ele disse assim para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino a todos, a toda criatura. Isso está lá em Marcos 16, verso 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entenderam, meus irmãos? Marcos 16, verso 15. Foi a ordem de Cristo. Se não fosse necessário a pregação do evangelho, Jesus tinha treinado os discípulos, os 12 que ele arrumou, que ele chamou, e ele tinha mandado, olha, vamos pregar o evangelho. Não. Porque já existia uma contradição por fora. Entenderam? E aí, os discípulos saíram para pregar o evangelho, porque foi a ordem de quem? De Jesus Cristo. Quando eu prego o evangelho, eu estou fazendo o quê? Eu estou cumprindo uma ordem do próprio Jesus Cristo. Porque aquela ordem que ele deu para os discípulos daquela vez,
continua em vigor aquela ordem. Ele está mandando os discípulos, como quem diz assim, vocês vão dar o exemplo, porque todos os que me aceitarem também vão fazer o mesmo. Entendeu? E os discípulos saíram para pregar o evangelho. Agora, meus irmãos, veja que eu vou ler lá em São Mateus 28, 19. Qual é a pergunta? Diz assim: em nome de quem devem ser batizados os que aceitam o evangelho? Prestem bem atenção. Quem é que deve ser batizado? Os que aceitam o evangelho. Agora, uma criança com 6 meses de nascido, ele já aceitou alguma coisa? Ele escolheu? Ele tomou alguma decisão? Não, irmão. Então é um batismo forjado. A palavra de Deus diz assim, em nome de quem? É uma pergunta. Devem ser batizados os que aceitam o evangelho? A palavra de Deus responde lá em São Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse assim para os discípulos: vocês vão pregar o evangelho, e aqueles que aceitarem a mensagem, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqueles homens foram consagrados por Jesus para fazer aquele trabalho. Não é qualquer um que vai chegar e pegar um monte de gente e batizar. Tem que ser pessoas consagradas por Deus para aquele trabalho. E aí, ele mandou pregar o evangelho. Depois ele falou que quem crê e for batizado tinha que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque quem aceitou, quem tomou a iniciativa. E qual é o primeiro passo no preparo para receber o batismo? Qual é o primeiro passo na preparação para receber o batismo? A palavra de Deus está dizendo aqui: ser doutrinado. Mateus 28, 19 e 20. Primeiro tem que ser doutrinado. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse assim: olha, você ensina a metade do jeito que você quiser e eu estou contigo. Do jeito você vai, ensina da sua maneira, mas eu estou contigo. Não. Ele disse assim: tem que ser doutrinado para ser batizado. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando a guardar todos o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele não disse você vai ensinar da sua maneira, você vai ensinar o que eu te mando. Entendeu? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Marcos 16, 16. Entendeu, gente? Então não é assim, eu ensino da minha maneira, eu faço tudo da minha maneira, não é assim. Tem que obedecer à ordem de Deus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando é a consumação do século? Até o fim de todas as coisas, meus irmãos. Jesus mandou os discípulos preparar um povo para o reino de Deus. O que é que eu estou fazendo aqui no canal da Saudade já há vários tempos, pregando o evangelho? Procurando preparar um povo que queira aguardar o dia da volta de Cristo para serem herdeiros do reino de Deus.
Esse é o meu objetivo, meu irmão. Entenderam? E agora, qual é o segundo passo antes do batismo? Segundo passo antes do batismo. Crê de todo o coração na doutrina de Jesus Cristo. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:16. E disse Filipe: é lícito se crê de todo o coração? E respondendo, disse-lhe: creio. Filipe estava em algum lugar e aí o anjo disse a Filipe: olha, ia passando o eunuco, que era um dos grandes generais da rainha de Candace. E aí aquele homem ia passando e ele ia estudando a Bíblia. E aí o Espírito Santo falou para Filipe: acompanhe esse carro aí. E Filipe saiu correndo e acompanhou o carro. E quando chegou que o eunuco estava lendo a Bíblia, ele disse assim: entendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como eu posso entender se ninguém me ensinar? Filipe foi ensinando o eunuco. Filipe saiu, foi ensinando o eunuco. E aí, num determinado lugar, tinha água. E o eunuco olhou para Filipe e disse: olha aqui a água, o que impede de eu ser batizado? E Filipe respondeu para o eunuco: se crê de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filipe desceu ali e batizou o eunuco, por quê? Porque ele creu. Meu irmão, você batiza o seu filho e acha que está batizado. O que o seu filho creu com 1 ano de idade? Qual é a crença de uma criança de 2 anos ou 3 anos de idade? O que ele acredita? O que é que está alicerçado no coração dele com uma idade dessa? E aí você batiza e acha que seu filho está batizado e ele cresce pagão e continua pagão, porque o batismo que recebeu é falso. O batismo de Jesus Cristo que ele ensina é se crer. Vocês entenderam? Para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou deixar uma parte para depois, porque senão fica muito grande. Mas eu ainda pergunto ainda o seguinte, está em Atos 2:38. Qual é o terceiro passo para ser batizado? O arrependimento, meu irmão. Você pode ter feito tudo que foi tipo de coisa ruim que você fez. A partir do momento que você aceitou estudar a Bíblia, você aceitou Cristo como seu eterno Salvador, você se arrependeu das barbaridades, das coisas erradas que você fez, você pode ser batizado. Qual é o terceiro passo para ser batizado? O arrependimento. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês entenderam? Cada um de nós, meu irmão, para aceitar Cristo, para nós ser perdoados do nosso pecado, nós temos que crer e ser batizado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que crer. Não é só chegar e dizer, não, eu sei, e coisa, não. Deus não aceita desculpa.
e nem metade, nem meias palavras. Para eu dar um estudo bíblico, eu tenho que estar preparado para falar para você a verdade, para que você entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Porque de repente eu te dou um estudo pela metade e você acredita naquilo, se batiza, mas você não está doutrinado o suficiente para entender qual é a sua obrigação para com Deus. E é por isso que hoje nós estamos vendo as igrejas, ninguém sabe se é uma casa de forró, ninguém sabe o que é mais, porque as batucadas é a mesma da casa de forró. A maneira de adoração é dança como se fosse uma casa de forró. E tem igreja que as pessoas vão de todo jeito, como se vai para o mercado, como se vai para a praia. Por quê? Não tem doutrina, meu irmão. Não ensina o cristão, a pessoa que vai aceitar Cristo, não é ensinado como viver como cristão. Aí o camarada diz, mas Jesus só quer o teu coração. Mas que tipo de coração está o seu? Jesus quer um coração corrupto? Jesus quer um coração mentiroso? Jesus quer um coração arrogante? Jesus quer o coração de uma pessoa que nega viver a vida como Jesus quer? Não é assim. Ele quer o teu coração, mas um coração que se arrependeu, um coração que está buscando a salvação. Jesus quer o teu coração, mas um coração que se arrependeu, um coração que está voltado para as coisas de Deus, que está desejoso de servir a Deus de acordo com a vontade de Deus. Nunca se engane, meu irmão, com esse negócio de Jesus só quer teu coração. Nunca se engane. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas quando você aceita Cristo como seu eterno Salvador e vive a vida cristã, não é só você dizer, eu estou na igreja e já me batizei, já não é assim. Porque muita gente pensa que engana Jesus, mas ele sabe tudo. Então, meu estudo bíblico que eu dou para vocês é justamente para você entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Eu quero que você aprenda, eu quero que você viva o cristianismo. Eu quero um dia ter o privilégio de encontrar com você no reino do céu. Eu não estou dizendo que eu já estou salvo, mas estou lutando pela minha salvação. Lute também pela sua. Abrace o reino de Deus com o coração e com a sua mente, que você um dia será um herdeiro do reino eterno. Meu irmão, aqui, depois no outro vídeo eu continuo com esse estudo. Mas tenha certeza de uma coisa: se Jesus não te amasse, se Deus não te amasse, Ele não tinha dado Jesus para morrer por você. Deus deu seu Filho para morrer por mim e por você. E Jesus morreu porque sabia que eu e você precisava ser selado pelo sangue que Ele mesmo derramou na cruz do Calvário. Pense nisso. Pense nisso, meu irmão. E tome a sua decisão da melhor maneira. É isso que é o desejo de Deus e do irmão Francisco para você. Uma boa noite, um abraço. Deus te abençoe e te guarde, abençoe todos os ouvintes do canal da Saudade. Meu irmão, dá um like, toca no sininho de notificação, meu irmão. Te inscreve no canal da Saudade, compartilhe. E muito obrigado por você me assistir. Que Deus te abençoe e te guarde, cada um dos que assiste esse canal. Irmão Francisco vai ficando por aqui, meus irmãos. Eu e a saudade. Boa noite.
está acontecendo.